muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Que honra ter você aqui comigo nesse momento, assistindo esse vídeo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a autoridade na advocacia. E antes da gente começar, eu peço para você se inscrever aqui no canal e já deixar o seu like aqui no vídeo, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo mais conteúdos, a continuar produzindo mais vídeos aqui para este canal. Com certeza, se você está no começo da sua advocacia, você já deve ter olhado para a situação e falar, mas por que eu não tenho clientes se eu sou tão bom tecnicamente? Se eu realmente estudei tanto, se eu tenho conhecimento para conduzir esse processo, por que na verdade os clientes não chegam até mim? E ainda no cerne dessa pergunta você deve olhar para outros profissionais que você sabe que não são tão bons assim, que não têm a mesma qualidade técnica que você, mas que efetivamente possuem muitos clientes. E talvez a resposta para essa pergunta esteja justamente em identificar aonde você está errando e será que esse erro não está nascendo de uma falta de autoridade, da falta de percepção de valor do cliente em relação à sua pessoa? Porque hoje eu vou dizer para você, com quase 4 anos de advogada, que o cliente precisa se sentir seguro e ele precisa efetivamente saber que você pode resolver o problema dele. A primeira coisa já que eu quero falar e que precisa de bastante atenção é que na era da internet hoje a gente precisa talvez provar para as pessoas que nós somos bons profissionais. Não basta que você efetivamente seja, você precisa parecer ser. Felizmente ou infelizmente a gente acaba mostrando na internet só aquilo que a gente quer e só as partes boas. Tem um ditado que eu gosto muito que diz que na internet as pessoas simulam qualidades e dissimulam defeitos. E essa é a verdade. Mas a primeira coisa que você precisa ter atenção quando nós estamos falando de autoridade na advocacia, com certeza é compreender que essa autoridade absolutamente não está ligada à quantidade de seguidores. Quando nós falamos de internet, automaticamente nos vem a mensagem de quantidade de seguidores, de quantas pessoas te seguem, de viralização, de quantas pessoas viram seu vídeo, de quantas visualizações você tem no seu conteúdo. E hoje, com alguns anos de prática advocatícia, eu digo para você que o cliente que efetivamente está procurando um bom profissional, ele não olha para a quantidade de seguidores. A autoridade que nós falamos na advocacia, a autoridade que nós precisamos passar quando nós estamos falando de jovens advogados, está relacionada à competência técnica, está relacionada a saber falar, a saber se portar diante das situações que o cliente traz até você. Seja no atendimento, seja na condução de um processo, seja utilizar palavras adequadas que acendam ganchos na cabeça do cliente e façam com que ele tenha uma percepção de valor a seu respeito. Por isso, o meu primeiro conselho para você é: não seja bom somente aí no seu escritório. Não seja bom somente aí no seu home office. Não seja bom somente na sua cabeça. Fale para o mundo que você efetivamente é bom. Deixe as pessoas saberem que você é bom. Faça esse favor para o mundo, faça esse favor para a nossa advocacia e diga para as pessoas, mostre para as pessoas o quanto você é bom, o quanto você é qualificado. Como? Fazendo conteúdo jurídico. Produzindo conteúdo jurídico. Quando nós estamos falando da advocacia, a advocacia é uma profissão que demanda conhecimento. Então, quando você consegue apresentar isso para o seu cliente, quando você consegue trazer um conteúdo jurídico de valor que converse com o cliente final, você também está passando a autoridade. A segunda coisa que eu diria que vende muita autoridade para o seu cliente, com certeza, é saber se posicionar, é saber conversar, é saber falar sobre os direitos do seu cliente, assim como orientá-lo de forma adequada quando ele chega até você com uma situação. Eu poderia dizer que a advocacia é dividida em duas questões, entre você ser um bom produtor, entre você saber escrever muito bem e você saber falar muito bem. E eu diria que saber falar muito bem é o que faz você ser efetivamente um bom advogado. Afinal de contas, é através da sua fala que você vai atrair novos clientes para você. E você realmente só pode ser um bom produtor, ou seja, saber escrever muito bem se você tiver para quem escrever. Por isso que ter uma boa oratória é a pedra de toque de uma advocacia de sucesso. Ah, Manuela, mas eu acho que eu não falo tão bem, eu me enrolo um pouco com as palavras, a minha voz me incomoda um pouco. Então, de tarefa de casa, você vai assistir dezenas de vídeos que tem aqui no YouTube, ensinando a melhorar a sua oratória, ensinando a falar melhor. Mas uma das dicas que você pode colher aqui nesse vídeo, com certeza é: para produzir conteúdo jurídico, para falar com o seu cliente, você deve usar a sua voz do peito. Falar com o peito cheio, falar com confiança. Muito mais do que o conteúdo da sua orientação para o seu cliente é a forma como você fala. É se ele efetivamente sente segurança no que você está dizendo. Portanto, utilize a voz do peito, fale com autoridade, tenha confiança naquilo que você está dizendo. Isso é algo treinável. Oratória, ter um bom desenvolvimento de oratória é algo extremamente treinável. Por isso, estude e treine. Treine quantas vezes for necessário,
porque isso é uma coisa muito importante para o sucesso da sua advocacia. Existe uma outra questão que também é muito importante para você vender a autoridade, para você efetivamente passar a autoridade, e está relacionado com a sua imagem pessoal. Isso está relacionado com o corte de cabelo, com a roupa que você veste. E eu peço para você encarecidamente que você estude sobre imagem pessoal. Muitas coisas vão acabar influenciando na forma como o cliente te vê. Então, as roupas que você utiliza, o tecido da roupa que você utiliza, a forma como você tá com o seu cabelo, a forma como você se apresenta, inclusive, com acessório, com esmalte, com relógio, tudo isso traz uma comunicação para o seu cliente. E você precisa fazer isso de forma estratégica. Você efetivamente precisa trazer isso para o seu cliente de forma que efetivamente passe a autoridade de alguém que pode resolver aquele problema. Além disso, na construção de uma autoridade de sucesso, a gente precisa trazer para o cliente aquilo que a gente faz com muita clareza. Cuidado, portanto, em trazer informações do tipo, eu atuo em todas as áreas, eu faço todas as frentes, eu faço trabalhista, previdenciário, civil, consumidor, porque isso não agrega valor. Isso é algo até polêmico, mas é a realidade. Isso não agrega valor. Você pode fazer todas as áreas, principalmente quando nós estamos no começo, mas o meu conselho para você, escolha uma área e fale dessa área. Se torne uma referência nessa área. Eu já falei aqui em outros vídeos, quanto mais nichada for a sua advocacia, quanto mais especializada a sua advocacia, mais chances de você se tornar uma referência no mercado. Então tenha cuidado com ser um advogado generalista e falar isso para o seu cliente. Tenha cuidado na forma como você se posiciona. Você pode fazer todas as áreas, mas há uma forma de dizer isso, então tenha esse cuidado na hora de vender os seus serviços jurídicos, porque isso também afeta na percepção de autoridade e naquilo que você precisa construir para ser consagrado como um profissional de sucesso. Na construção da sua autoridade, você também deve utilizar a internet como uma forma de vitrine. Fale do seu trabalho, não tenha medo de falar o que você faz, não tenha medo também de falar situações verdadeiras, sem expor, claro, as partes envolvidas naqueles processos, mas fale como você conduziu, qual foi a estratégia que você adotou, o que você pensou para aquele caso. Ah, Manuela, mas eu não tenho essas situações, eu vou falar do quê? Crie situações. Crie situações que efetivamente possam vender para o seu cliente. Então, crie situações em que você efetivamente possa prestar o seu conhecimento. As pessoas se apegam muito a situações reais. Fale sobre situações que você imagina, que você estudou em um outro processo. Fale qual foi a estratégia que você adotou. Fale qual foi o seu entendimento em relação a isso. Mas não fique com esse conhecimento só para você. Não faça isso com você e com a sua advocacia. Por fim, eu diria para você que a percepção de autoridade é uma construção. Nós melhoramos todos os dias a partir das experiências práticas que nós temos. E não tenha medo de estar começando. Não tenha medo de olhar para a sua advocacia e falar, eu não posso vender essa autoridade porque eu acabei de me formar. E aqui eu vou te dar um conselho e falar também de uma experiência que eu, Manuela, tive. E que eu vou dizer para você que nós não podemos pensar como se nós tivéssemos a cabeça do cliente, porque o cliente pensa totalmente diferente de nós. Porque afinal de contas, nós temos uma coisa que atrapalha a gente muito, que é a ansiedade. Quando eu comecei a advogar, um cliente me procurou de forma bastante resumida e ele disse que uma das coisas que fez ele me contratar era exatamente o fato de eu estar começando a advogar. Olha só, esse é um dos nossos maiores receios, né? Porque nós temos muita preocupação no fato de nós estarmos começando e talvez não vender a autoridade necessária. Mas naquele caso, aquele cliente me procurou exatamente por isso, porque ele disse que profissionais que estão começando, eles estão dispostos a dar o gás, eles estão dispostos a fazer qualquer coisa, eles estão dispostos a prestar o melhor trabalho possível para que eles efetivamente se consolidem no mercado. E foi essa a percepção que o meu cliente teve. E esse foi o meu primeiro cliente efetivamente bom. E até hoje ele é meu cliente. Nós já tivemos outras causas também. Não tenha medo de estar no começo. Não tenha medo de estar mostrando que você está no começo. Não há nenhum problema nisso. Desde que você efetivamente saiba mostrar que você é um bom profissional, está disposto a aprender e que você tenha efetivamente conhecimento técnico para atender aquelas situações, para atender as mais variadas situações que os clientes trouxerem até você. Nesse vídeo eu trouxe algumas situações que efetivamente são de extrema importância para que você efetivamente construa a sua autoridade. Existem atributos que são a pedra de toque de uma advocacia de sucesso, que é uma boa oratória, um bom posicionamento de imagem e que não precisa de grandes investimentos no começo. Então, se esse vídeo foi útil para você, não esquece de se inscrever aqui no canal e já deixar o seu like aqui no vídeo. Um beijo, te amo e até o próximo vídeo.